STF decide por unanimidade a exigência do exame toxicológico para motoristas e é constitucional. O Supremo Tribunal Federal votou por unanimidade a constitucionalidade da exigência do exame toxicológico e larga a janela de detenção para motoristas profissionais prevista na chamada Lei dos Caminhoneiros de 2015. A legislação permite verificar se o profissional com carteira de habilitação C, D e E ingeriu substâncias que reduzem sua capacidade de dirigir, ou seja, é direito do empregador, do empregado e da autoridade de trânsito exigir o teste responsável por detectar o uso de diversos tipos de substâncias psicoativas e que podem causar o aumento de acidentes nas ruas e estradas. Para quem for pego sem estar dentro da lei, a multa é considerada gravíssima, adicionando 7 pontos na carteira com penalidade de multa 5 vezes do valor total de R$ 1.467. E, em caso de reincidência no período de até 12 meses, multa 10 vezes R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 3 meses. Em 2017, o primeiro ano em que o exame é aplicado na íntegra, após derrubadas das liminares que surgiram após março de 2016, houve queda de 34% dos acidentes com caminhões e 45% com ônibus. Agora eu queria trazer aqui também para essa discussão a questão do Supremo de descriminalização das drogas, que é conflitante. Você tem um código de trânsito que determina que os profissionais, os motoristas profissionais tenham que fazer o exame toxicológico, que eu acho pertinente, e você tem do outro lado uma lei que você tá, né, descriminalizando. Ao mesmo tempo que você tem uma lei que criminaliza aqui, que diz que você está dirigindo e você usou drogas, você tem uma lei que descriminaliza que você como usuário porte de drogas. Quer dizer, há conflito? Você veja que quem opera com o direito no Brasil de tédio não está morrendo, né? Nós, advogados e juristas e quem trabalha no judiciário, está todo santo dia, não tem um minuto de paz. Porque é isso, é um conflito, não tem como você criminalizar de um lado e afrouxar do outro, é conflitante totalmente. A meu sentir, essa exigência do exame toxicológico é pertinente, vejo os índices, a redução foi de 34% para caminhões e com ônibus a porcentagem foi maior ainda. Então, você veja que é um exame que tem necessidade de ser, né? Há poucos dias atrás tivemos um casal aqui da região que foi esmagado dentro de um carro por um caminhão. Não sabemos ao certo o que houve, mas a possibilidade desse caminhoneiro ter feito uso de entorpecente é possível. É possível que tenha acontecido isso. E, sim, totalmente pertinente seu comentário, Márcio, nesse sentido. Você descriminaliza de um lado e do outro você exige. Então, são 2 pesos, 2 medidas. Me chama a atenção nessa questão, os índices mostram que houve uma redução dentro do número de acidentes. Obviamente, nós temos a lei seca, que determina que ninguém pode beber e dirigir. E virou uma lei que pegou, né? Me chama a atenção que, diante das questões que envolvem os caminhoneiros, que muitos têm que ficar horas dirigindo, períodos dirigindo, e se utilizavam de drogas para se manter alertas. Para conseguir aguentar, né? Para conseguir aguentar. Isso fez debruçar sobre a categoria esse estudo de análise para que tivesse essa questão do exame toxicológico exigido. Mas, espera aí. Se eu tenho o Supremo entendendo que uma lei, que na verdade a descriminalização das drogas é que para que o usuário, para aquela pessoa que usa as drogas até certo período seja entendido como não é crime, então onde está a proibição para esse usuário que não é crime dirigir? Qual a diferença entre um caminhoneiro dirigindo e uma outra pessoa em um carro passivo também usando droga dirigindo? Motorista Qual é a diferença? Um motorista comum. Qual é a diferença? Exato. Você vai punir o caminhoneiro, mas você não vai punir o motorista que está dentro de um carro e que possa ter feito uso de maconha, uma cocaína, uma anfetamina e atropela uma criança na rua, por exemplo, Deus nos livre, um idoso. Não vejo diferença também. Então, acho que já que você está se imaginando a liberação, descriminalização, então estende o toxicológico para todas as categorias.
Para renovar a carteira, parceiro, você vai ter que fazer o exame toxicológico. Se comprovar que você usa, você não vai ter me parece que não vai surtir o efeito desejado, Márcio, porque a carteira de habilitação agora é 10 anos. E o caminhoneiro é um teste periódico que ele tem que fazer porque ele está no exercício da atividade laborativa dele, né? Mas sim, é uma solução caso venha a ser uma ideia, né? Caso venha a ser realmente descriminalizado pelo STF, para você dirigir, que você tenha, então, a comprovação de que você... É 10 anos, mas o exame assim como é feito com a bebida alcoólica, né? Se beber, não dirija, tem o teste do bafômetro e tantas coisas. Nós vamos ter que ter um maconhômetro, exato. Então vai ter que ter toda uma série de artefatos para medir. E fica aí o alerta para que as pessoas entendam que não se trata apenas só de descriminaliza porque vai evitar racismo e preconceito, né? Tanta coisa. Não se trata só desse lado. Tem todos outros aspectos que precisam ser avaliados e esse é um deles. Quando a gente fala de drogas, as pessoas olham para aqueles que estão nas ruas, largados, que são do crack, das novas drogas. Uhum. Só que existe todo um consumo de pessoas que não estão nas ruas. Que não estão nas ruas. E como mãe, faço aqui uma pergunta. Qual mãe se sente feliz e bem de saber que o seu filho está consumindo droga? Ah, mas até 25 gramas não é crime, ele está usando aqui em casa. Convenhamos, né? As mães não querem essa liberação. Nenhuma mãe, acredito, que fica feliz sabendo de um quadro desse. Repito, a meu sentir, é uma questão de saúde pública, psicológica, psiquiatra e tantos outros aspectos. Então, eu acredito que essa liberação não vem agregar nada não para a nossa sociedade. A gente faz aqui a proibição contra o uso a venda de álcool para adolescentes, né, menores de idade, que é proibição, é total, com punição. Uhum. E a gente sabe que o álcool é uma das portas de entrada para as drogas. Sim. E a gente sabe que há uma condição social para que se consuma o álcool e tudo mais, e muitas vezes uma condição também para que a pessoa acabe adentrando ao consumo. Passe a experimentar e aquilo que eu disse, a barreira legal pode parecer uma bobeira, mas está criminalizando essas pessoas. Mas essa barreira legal, ela surte efeito sim. Esse é o sentido do nosso ordenamento jurídico penal, né? Coibir o crime. Então, uma vez na entrevista com o Cassione, ele era responsável pela questão que envolve a Semana Nacional de Trânsito, né, que era de 18 a 23. Uhum. Eu perguntei para ele por que essa data. Ele falou porque entre 18 e 23 anos está o número de pessoas que mais se envolvem em acidentes de trânsito e a morte em trânsito. Dos 18 aos 23 é um índice muito grande de envolvimento em acidentes de trânsito. Sim, porque é a idade que começa a dirigir, a beber, a passear, a frequentar as festinhas. Então tem toda essa preocupação. Então tá aí, descriminalização, e por outro lado, que é correto a exigência do toxicológico, e de repente, com uma sociedade mais evoluída, o toxicológico para todos, né? Qual a diferença entre o cara do caminhão e o outro que está dirigindo aqui, o que vai dirigir uma vez por semana e que acaba se fazendo uso de drogas também. Fica uma ótima reflexão aí para todos. Se o álcool não pode mais nada.